Olá! Este ano fui de lua de mel para a Itália e desde o início que sabia que queria fazer algo especial para celebrar. Não sabia exatamente como é que a música ia sair, mas tentei todos os dias escrever alguns versos. Principalmente a descrever o que vejo, o que sinto, só coisas soltas e nada realmente concreto. Acabei por escrever os versos neste caderno que levo comigo para todo o lado. Escrevi bastantes, mas a maioria acabei por não utilizar sequer. Para dar um exemplo concreto, tenho aqui uma estrofe feita que diz: Sul a norte, sobe e desce, sem nunca cair da escada. Sul a norte, não me esquece, vem viver esta viagem. Sul a norte, blá blá blá. Faz o plano, vai para a Itália. Tipo, algo assim. E não é exatamente o refrão, mas já tem aqui algumas das ideias que acabaram por ficar no refrão. Outro exemplo, deixa cá ver. Tínhamos 2, 3 ou 4, quando decidimos a lua de mel um tratado, que íamos subir a Itália de carro e que com sorte trazíamos o gato. E de novo, não é exatamente aquilo que acabou por ficar na música final, mas é uma aproximação muito grande. Quando cheguei a casa, peguei nestas ideias todas, passei-as para o computador e comecei a tentar perceber que ideias é que realmente valiam a pena perseguir, e depois disso comecei também à procura de um beat que fizesse sentido para a música em si. E agora vamos passar aqui para o computador. Depois de ter visto todos os beats que eu andava a trabalhar, acabei por dar settle neste. Vou passar um bocadinho para a frente, porque senão é aborrecido. Portanto, o beat foi feito em abril, 15 de abril, chamei-lhe Carvalho no início, não há uma razão específica, foi só porque sim. Tendo nas notas algum conteúdo e tendo o beat já escolhido, comecei a experimentar algumas flows. Isto foi um processo demorado, eu até tive bastante tempo a tentar encontrar o refrão certo, mas a partir do momento em que cheguei a uma letra com a qual já estava satisfeito, voltei para este projeto. Eu, quando comecei a música, eu não sabia onde é que ela ia chegar. Em particular, o bridge, ou seja, esta parte... Preto, dourado, as ondas do lago. Esta bridge não existia de todo na música original, foi só uma ideia que me surgiu enquanto estava a escrever a música. Anyway, vamos então começar pela parte que eu acho que é mais interessante, que é de facto a sample, porque o que eu tenho vindo a gostar bastante de fazer ultimamente é criar as minhas próprias samples. Eu comecei por fazer uma progressão muito simples, que é o 2-5-1, ou seja, é o Ré na escala de Dó até. Ré menor de sétima, a Sol de sétima e Dó major 7. E depois fiz uma pequena melodia, era assim que soava. E era assim que ela ia ficar se eu não tivesse feito o que fiz a seguir, que foi... Eu basicamente pus aqui, armei esta pista, selecionei source e comecei a gravar. Ok, então eu fiz isto e depois cheguei aqui, cortei aqui e depois simplesmente inverti tudo. E já sou qualquer coisa, né? Mas isto basicamente é a sample que eu utilizei o tempo todo. E depois fiz a mesma coisa para um piano. Com uma melodia um bocadinho diferente, utilizei isto simplesmente para o refrão, que fica assim. E esta parte ainda não existia quando eu fiz aquele loop inicial, eu só acrescentei porque realmente senti que o refrão estava um bocadinho incompleto, de certa forma, e que precisava de algo mais. Depois, eu fiz a mesma coisa para o bridge. No bridge, não é a mesma progressão, eu vou pôr um bocadinho... Aqui a progressão é 1-4, ou seja, vai Dó major 7 para Fá major 7. Anyway, vamos então pegar e ver como é que está o refrão, porque o refrão é onde eu tenho a maioria das coisas. Com o plano feito, vem viver esta viagem. Digo-te o que sinto ao pôr do sol na outra margem. De sul a norte, sem nunca cair da escada. Vamos pegar primeiro pelo baixo, porque é o que eu tenho imediatamente a seguir. Eu estou a usar um baixo do D-Cap, gosto bastante dos sons dele, e tem só aqui um bocadinho de um low cut, e eu gosto muito de fazer sidechain. Isto aqui está a pegar no áudio que vem do kick, e sempre que o kick entra, ele baixa-se. Pronto. Fora isso, temos também aqui estes chantes que eu fiz. E eu gravei isto com o microfone do computador, nem foi nada de especial. Eu gostei da textura que deu, porque fica bastante fixe. Vamos ouvir assim e assim, tudo.
E como podes ver, a música é carregada pela sample principal. A partir disto, é quase só percussão. Eu não tenho quase mais elementos melódicos a funcionar sem ser o baixo e o piano que aparece de vez em quando. E estes chants, pronto. E nestes chants eu tenho uma equalização bastante... um low cut bastante forte, tenho autotune, tenho um saturador. E se tu vires, é tudo basicamente do Ableton. Eu acho que os plugins do Ableton são ótimos. Anyway, isto é o que temos para já. Vamos aos drums. Snare, rim, um loop, claps, e estes claps são meus também gravei com o microfone do computador, e pus também este loop, e é isto o beat, ou seja, falta os edges. Portanto, o beat é muito simples e isso é bom porque permite-me depois brincar muito em termos vocais. Aqui na parte do pós, eu pus simplesmente um filtro e depois o que eu fiz foi também um bocado na sequência daquilo que tinha feito para a sample principal. Eu fiz também record dos drums e inverti-os. Essencialmente, daqui para aqui, a única coisa que muda realmente é a adição dos chants em termos de instrumental. O plano feito, vem viver esta viagem. E os back vocals e tudo mais. Depois tem aqui algumas interrupções para... como tu, 3 anos ou 4. Para tornar a coisa um bocadinho mais dinâmica e não ser sempre igual. Uma parte que eu gostei imenso de fazer e que nunca tinha feito e que me baseei um bocadinho no trabalho dos Beatles, eles fizeram isto bastantes vezes, foi ter uma secção, ou seja, a música está em 4 tempos, 4x4 tempos. E eu tenho esta secção do bridge que na verdade está em 6x8. Ou seja, neste momento a música muda um bocado tipo o ritmo e torna-se muito mais... Eu quis dar lean on na cena de ser meio com um sonho e tudo mais, mas vamos ouvir. Cá estão os drums invertidos. Preto dourado, as ondas do lago. Pé na parede, a bomba no escapo. Um bocado. Eu pus um metrónomo para ouvires realmente o ritmo, mas eu acho que se sente que é tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pé na parede, a bomba no escapo. E aqui adicionei também um snare um bocadinho mais... chamei-lhe long snare porque tem um reverb. É só uma cena mais árida, se calhar. Pé na parede, a bomba no escapo. E aqui o baixo também é muito simples. E usei os amarelos de há bocado, ou seja, estes aqui. E como é que eu consegui realmente encaixar esta transição? Há uma fase em que o tempo começa a decrescer lentamente e depois acaba por voltar aos 84. Mas eu, entre estas duas secções, eu baixo de 84 BPMs para 74. E depois aqui, na parte do drop, vamos chamar, acabo por depois meter o BPM de volta para cima, para voltar a pegar um bocadinho de energia, para não morrer completamente. Preto dourado, as ondas do lago. Pé na parede. E eu sempre quis fazer isto numa música, esta cena de transitar de 4x4 para 3x4 ou para 6x8, mas estava à espera do momento certo para utilizar e acho que aqui fez muito sentido. Falando então um bocadinho dos vocals, eu tenho sempre duas pistas, uma para os vocals principais e outra para os back vocals. Porquê? Porque depois, para fazer o projeto para um concerto ao vivo, basta tirar-me o grupo de vocals e posso fazer export do projeto assim. A mim facilita-me imenso o trabalho, para não estar tipo a selecionar um a um. E depois tenho aqui uma linha do verso, para mostrar. Dizem que sonhos morrem depressa, isso é por não me conhecem. Quando meto algo na cabeça, tipo era Itália ou até Veneza, eu... Tenho aqui alguns de-essers, tenho um compressor, de novo, tudo stock. Este aqui eu comprei porque o Ableton não tem um de-esser, ou não tinha na altura em que eu comprei. Depois aqui tem um bocadinho de autotune, e uma coisa que eu fiz nesta música foi, coloquei front and center no refrão, uma pista de áudio, e depois pus uma mais na back, ou seja, esta aqui tem menos 9 dBs, esta tem menos 13.2, ou seja, esta está bastante mais baixa. Com o plano feito, vai viver esta viagem, digo tu que sinto ao pôr do sol na outra margem. Estão um bocadinho diferentes, e isto aqui o que fazem é que em conjunto depois acaba por também tornar-se mais interessante. Com o plano feito, vai viver esta viagem, digo tu que sinto ao pôr do sol na outra margem. Fica melhor do que simplesmente ter uma. Aqui voltei a fazer exatamente a mesma coisa. Sentem-me ao teu lado, perdi-me no teu... Aqui tenho um Little Alter Boy, porque nesta parte eu altero o pitch.
O que realmente começou a mudar muito a minha produção são os back vocals. Eu antigamente era capaz muito bem de entregar a música assim. Digo-te o que sinto ao pôr do sol na outra margem. And that's it, tipo, sem mais nada. O facto de eu ter começado a fazer mais back vocals tornou as minhas composições muito mais interessantes. E o que eu ando a fazer ultimamente é, eu tenho as duas pistas e tenho uma para a esquerda e uma para a direita. E isto dá um efeito estéreo e fica muito mais interessante de se ouvir. E aqui o que eu tenho é, de novo, um de-esser, um compressor, reverb, delay, nada de especial mesmo. Todos os versos têm um left e um right, por isso é que tem estas duas camadas. Meu mundo mudou quando finalmente conhecias, juntos há 3 anos ou 4. Depois, aqui, mesmo conceito. A única diferença é que tem também o autotune. E tem também aqui o Alora, que é aquela parte meio gritada. De novo, duas camadas, uma para left, uma para right. O refrão é um bocadinho mais complexo, ou seja, eu tenho outra vez as coisas sempre duplicadas. Com o plano feito, vem viver esta viagem. Digo-te o que sinto ao pôr do sol na outra margem. Pronto, aqui, por exemplo, tem esta aqui. Digo-te o que sinto ao pôr do sol na outra margem. Pronto, para dar um bocadinho mais de textura. E aqui outra vez no pós, a mesma coisa. Left e right e back vocals. Sente-me ao teu lado, perdi-me no teu abraço. Destino, um acaso. E acho que em termos desta parte já mostrei essencialmente tudo. O que é interessante no bridge, que eu nunca tinha feito antes, foi meter algumas coisas mais esparsas, de certa forma. E aqui, por exemplo, tenho de novo a mesma coisa do left e right, e aqui também, mas vendo bem, esta não está alinhada com esta. E isto aqui fica com este efeito. Um bocado desafinado e tal, mas o efeito está lá. E no fundo o que eu quis criar aqui era meio que um pergunta-resposta. Tipo, este faz uma pergunta, este responde. E criar esta cadeia assim um bocadinho mais interessante. Isto tudo combinado, fica assim. Preto dourado, as ondas do lago. Pé na parede, a ronda no escapo. Um pouco à deriva, estou isolado. Juro que não é meme, isto é mais que sério. Juro que não é meme, isto é mais que sério. E acho que é tudo, sinceramente. Tem 100 pistas no total úteis. Isto é só aquilo que eu mostrei no início. Isto é tudo o que eu gravei e não utilizei para nada. Mesmo já tendo lançado a música, gosto de guardar por uma questão de memória ou... Não sei, acho engraçado. Essencialmente, de 22 até 100, são tipo 80 pistas. Ainda é bastante complexa a música em termos de camadas. Mas em termos musicais, a ideia é bastante simples. É um 2-5-1, com os acordes invertidos e com muito açúcar de produção. Muitas coisas que apenas são possíveis graças ao computador. Espero que tenhas gostado deste vídeo, que foi um bocadinho diferente dos que eu costumo fazer. E não sei, gostavas que eu mostrasse mais alguma das minhas músicas? Tenho todo o gosto em filmar mais um vídeo deste estilo e mostrar os segredos da produção de outras músicas da minha discografia. Espero que tenhas gostado e até à próxima.